Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, venho, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 1. Amada do meu coração. A Luísa fala: recordo que às vezes, depois de renovadas essas crucificações, me dizia. Aí Jesus fala: amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas. E quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é esta: eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas preclaríssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. Apesar de que sempre tive aversão a tudo que pode aparecer exteriormente, como ainda tenho, no ato em que Jesus dizia, isto me senti infundir tal anelo, tal desejo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que também eu me atrevi a dizer a Jesus que me crucificasse na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia: Esposo Santo, coisas exteriores não gostaria, e se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes. E também para dar um sinal ao confessor de que és tu quem obra em mim, que trabalha em mim. De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazes sofrer, quando me renovas a crucificação, fossem permanentes. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. E que de aparência externa, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Engraçado. Aí, assim, o que foi falado na aula sobre esse trecho, né? Que Jesus falou para ela, ó, eu quero te crucificar, amada do meu coração, desejo ardentemente não só te crucificar a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo. E comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas. Então ele falou para ela: eu desejo crucificar sua alma e seu corpo, e ainda desejo selar no seu corpo as minhas chagas. Então, ele estava oferecendo para ela que ficasse visível as chagas no corpo dela, as chagas dele, como aconteceu com outros santos, outras místicas, né? Assim como o Padre Pio, que tinha as chagas. E aí ele falou para ela assim, né? Eu desejo, esse é o meu desejo. E aí ele falou para ela: eu vou te ensinar a oração para você se apresentar diante do trono supremo de Deus, ante a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e pedir essa graça, porque é uma graça, você tem que pedir, né? Você tem que se colocá-la diante do trono da graça e pedir essa graça para o Pai. Eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas claríssimas virtudes e de sua divindade,
me conceda a graça de crucificar-me. Então, é uma graça muito grande receber as dores de Cristo. E aí ela foi, essa era a vontade dele, ele falou, eu desejo isso, eu desejo ardentemente. Aí ela respondeu que ela não queria, resumindo assim, né? Ela não queria, que ela aceitava as dores do corpo, da alma e de sofrer isso continuamente, mas que ninguém veja essa parte assim de que essa parte, né, que ele falou, desejo, o que que ele falou aqui, ó? Também o corpo com o selo das minhas chagas. Ela falou, essa parte aí eu não quero. Porque eu não quero que eu tenha, ela tinha repugnância de que as pessoas vissem, né, que fosse algo visível. Aí ela pede, né, ela fala assim, eu ri dessa parte aqui, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Aí, aí foi o que foi explicado na aula. É, ela ainda tinha desejos, vontades, né, que ela tinha vontade, ela falou, me contentará. Eu não desejo receber as chagas visíveis, porque isso me causa repugnância. E às vezes que eu aceitei, que eu pedi, foi por causa que o Senhor quis. Isso é incrível, né? Mas aí o que foi falado na aula, na escola, que ainda está no volume 1, ainda está num processo, né, de Jesus falar com ela sobre a questão de sacrificar a vontade dela, totalmente a vontade dele. Né? Ela ainda não estava nesse processo, ainda estava no processo bem inicial, então ela não tinha essa consciência, ele não tinha falado para ela sobre isso, de sacrificar completamente a vontade dela. Que a mira dele, o que ele quer mesmo, não é só crucificar a alma e o corpo, é crucificar a vontade dela. E aí depois, lá mais para frente, no livro do céu, ela vai, ela sofreu essa crucificação aqui da alma e do corpo várias vezes. E aí lá para mais para frente, depois, com o tempo, ela não vai mais sofrer muitas crucificações. Aí ela fala assim, aí ela reclama: "Ah, Jesus, o Senhor não me dá mais as suas dores. O Senhor não me ama mais e tudo, porque eu não recebo mais essa graça de ser crucificada. Minha cruz, eu não tenho mais a cruz que eu tanto amo, porque a alma que ama Jesus, ela ama a cruz. Ama. Ama a cruz. A gente passa a amar a cruz. Amar. Amar o sofrimento. Amar estar sentindo a dor que Jesus sente. Amar que ele compartilha as dores dele com a gente. E aí ela vai reclamar, eu não recebo mais essa graça, eu não sei o que, essa graça de ser crucificado. Aí ele falou assim, a cruz que você recebia, a cruz da alma e do corpo, era limitada. Agora a cruz que você tem é infinita, é maior do que a que você tinha. Ela é de um tamanho infinito, que agora é a sua vontade que está crucificada. E a crucificação, a cruz da vontade não tem nem limite de altura nem de largura, ele fala desse jeito. Agora é a sua vontade que está crucificada. É muito mais, é infinito. É um sacrifício muito, é infinito. É um sacrifício muito grande, é o sacrifício do sacrifício. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, ela tinha desejo, né? Ah, eu sofro continuamente, mas que ninguém veja. Isso me contenta, que ninguém veja. Mas depois ela já não tem mais isso, né? A vontade dela está sacrificada, crucificada. E aí o que ele pede da gente pode ser que ele não vai pedir para você fazer igualzinho ele fez com a Luísa aqui, chegar para você e falar: "Eu desejo te comunicar as minhas chagas". Ele deseja de nós é a nossa vontade crucificada. A nossa vontade crucificada. É isso que ele quer, que ele deseja, que a nossa vontade seja crucificada.
todo dia, continuamente, continuamente crucificado. Sempre seja feita a vontade de Deus e não a minha, em todas as circunstâncias, em todas as situações, em cada segundo do seu dia, nas coisas mais simples, até as maiores, mas as mais simples também. Não é só você entregar sua vontade para Deus quando Ele te pedir, quando você receber um diagnóstico de uma doença e você falar, seja feita a vontade de Deus. Não. Não é só nesse momento de um grande sacrifício. É continuamente, em cada segundo do seu dia, nas coisas mais simples e nas coisas maiores também, com certeza, mas as simples também, as menores também. Tudo é importante nessa vida divina. É como se fosse a. Esses dias eu estava lendo para o meu filho uma historinha da tartaruga e da lebre. Aí eu lembrei dessa historinha falando sobre ser fiel no pouco. Ser fiel no pouco, ser fiel em sacrificar sua vontade nas mínimas coisas. Ser fiel no pouco, todos os dias. Aí eu lembrei da historinha que meu filho pediu para contar. Mamãe, conta a história da raposa Cecília. E tem uma raposa Cecília no meio da história. Mas resumindo a historinha é assim. A lebre, ela se achava muito esperta, muito esperta. Nossa, eu sou a mais rápida, eu sou ninguém ganha de mim, eu sou muito poderosa, muito poderosa. E ela ficava zombando da tartaruga. A tartaruga, ela não anda, ela é uma velha, ela é preguiçosa e não sei o que lá. Aí acho que a raposa Cecília falou assim, mas aí eles falaram assim: vamos fazer uma competição, então. Uma competição, uma corrida entre a tartaruga e a lebre. E a lebre, mas é claro que eu vou ganhar. Isso não tenho dúvida de que eu vou ganhar, porque eu sou muito esperta. Aí a raposa Cecília falou assim: mas tem um jeito da tartaruga ganhar. Se a gente der uma vantagem para ela, como ela é muito lenta, a diferença é discrepante, então a gente coloca ela à frente, né, na partida. O ponto de partida dela vai ser bem à frente, porque ela é muito lerda, muito lenta. E a raposa Cecília fica atrás. E a lebre. É claro que eu fico. Eu tenho certeza que eu vou ganhar, não tenho dúvida. Pode colocar ela bem na frente, não tem nada não. Aí a tartaruga, beleza. Começou a corrida. A tartaruga, ela começou a correr não, a andar na vagareza dela, mas ela não parou. Ela começou a corrida e falou assim: pronto, né? Ok, já pode, já. Já, um, dois, três e já ela começou. E foi andando nos passinhos dela de tartaruga, mas constante, constante, constante. Não parou. E a lebre ficou: quando ela estiver chegando lá perto, eu vou, porque ela vai perder, não tem lógica ela não perder. Quando ela estiver lá pertinho, eu saio correndo e eu ganho dela. É muito fácil ganhar da tartaruga, muito fácil. Então eu saio correndo na hora que ela estiver chegando, eu vou. E assim ela fez, ela ficou lá esnobando a tartaruga acima de um jeito. E a tartaruga continuou andando devagarzinho, mas em passos constantes, sem parar. Do jeito que ela sabia, só que constantemente, todo dia, o tempo todo, quer dizer, né? Os passinhos dela pequenininhos, só que não parava. Essa é a parte mais importante, ela não parava. No pequeno ali, se ela foi fiel naqueles passinhos, na velocidade dela, sem parar. E a lebre ficou lá, rindo dela. Quando estava chegando pertinho do ponto de chegada, a tartaruga, essa história é engraçada, a tartaruga, pertinho do ponto de chegada, a tartaruga foi empurrada, eu não lembro o que aconteceu, mas tipo, ela tropeçou. Ela tropeçou. E quando ela tropeçou, ela se encolheu, né, no casco e saiu rolando. E era uma descida, tipo, perto do ponto de chegada. E ela saiu rolando e ganhou. E a lebre não ganhou. A lebre não ganhou, porque ela ficou lá orgulhosa. Eu sou muito rápida. E todo mundo ficou rindo, né, e tudo. Aí
que é a moral dessa história pra gente? Seja fiel no pouco, na sua vagareza, na sua lentidão, do jeito que você é, seja fiel, entregando o que você tem para entregar, o que você consegue entregar. Seja fiel nisso, todos os dias, constantemente, sem parar. Se você consegue, por exemplo, a gente está falando tanto de partilhar. É isso que Deus está pedindo de nós. Essa é a vontade dele. Então, a nossa vontade está crucificada. Se a nossa vontade está crucificada, quando Deus pede algo de nós, a gente fala fiat. Por mais que seja difícil, né? Para muitos vai ser muito difícil fazer isso. Mas seja igual a tartaruga. A tartaruga, ela poderia falar assim: jamais eu vou competir com a lebre. Nunca que eu vou, porque eu não consigo. Ela falou: não, eu vou, e eu vou do meu jeito. Eu não vou desistir. Eu não já vou me dar por vencida. Eu sei que eu sou lerda, lenta, muito lenta, que ela é muito mais rápida que eu. Mas eu vou, mas eu vou. E eu vou no meu pouquinho aqui. E ela foi. E aí, seja fiel. Por exemplo, você fala assim: eu sou lerda, eu sou muito lerda. Eu não consigo partilhar, não consigo de jeito nenhum. Eu leio, não consigo partilhar. Aí você faz o quê? Mas eu vou, eu vou. Eu vou pegar o texto e eu vou fazer uma partilha de 2 minutos. Mas eu vou ser fiel. Nesses 2 minutos, todo dia, eu vou pegar um pedacinho e vou ler todo dia. Vou ser fiel nisso. E aí, quando Deus vê a sua fidelidade, Ele vê a sua fidelidade todo dia, constantemente você ali meditando e dando ali o que você tem, o que você entendeu. Quando estiver chegando perto, igual a tartaruga, Ele te dá um empurrão. Ele te dá um empurrão. Intervém. Ele intervém e aí você começa a conseguir mais, mais e mais e mais e falar. E é igual a esses dias o vídeo, acho que foi do caderno da Maria Valtorta que a Aline fez, que Jesus falou muito, né? Chamou nossa atenção, nos exortou bastante. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou e nos exortou para a gente poder fazer igual essa tartaruga, não ficar pensando, eu não consigo, a lebre é muito rápida, eu não consigo, eu não consigo. Não, faz igual a tartaruga corajosa. Ela foi assim mesmo. Que a gente seja igual a ela, seja um exemplo para nós, essa historinha tão infantil, mas que a gente seja fiel, fiel. Perdi o que ele estava falando, perdi, Senhor, que eu estava falando do vídeo. Que o Senhor nos exortou no caderno lá da Maria Valtorta, para a gente ser obediente, né, partilhar. E, meu Deus, perdi. Pois se eu quiser, me lembra. Então é isso. Que a gente seja fiel no pouco, na partilha. Comece. Né? Comece, não desista por causa de ver a nossa lentidão, nossa pequenez. Aí, aí beleza, ela explicou isso na aula, né? Que a Luísa fala desse jeito com Jesus, e a gente pensa assim, a Luísa não é a filhinha da, a gente pode pensar, não é a filhinha da divina vontade? Como que ela tá falando para Jesus? Me contente e não faça o que eu não quero isso que o Senhor tá me desejando ardentemente, né? Mas é por causa disso. Mas ao mesmo tempo, olha como ela por amor, ela pedia. Então é isso que Jesus quer de nós também. Eu não, é por amor, a gente, por exemplo, a gente não quer expor, a gente fica assim, né? Igual a Luísa, vamos fazer uma comparação assim com a Luísa. A Luísa fala: Jesus, eu sofro o que o Senhor quiser sofrer, mas que ninguém saiba. Mas por amor ao Senhor, mesmo assim, eu não quero que ninguém saiba, eu quero que o Senhor me contente nisso. Mas ela falou aqui, ó. Esposo santo, coisas exteriores não gostaria. E se alguma vez me atrevo a dizer essa oração e pedir essas coisas exteriores, é porque tu mesmo me dizes, e também para dar um sinal ao confessor, que tu és obra minha, de resto não queria. Ela não gostaria, mas por amor, às vezes ela pedia.
por amor, ela sacrificava o eu dela e por amor ela pedia, mas ela falou, deixou bem claro, eu não queria. E aí a gente fala a mesma coisa, a comparação. A gente fala, Jesus, por mim, eu ficar só lendo esse livro do céu aqui com o Senhor e te ouvindo aqui, só nós dois, que ninguém soubesse o que a gente conversa, que isso não ficasse público na internet, no YouTube, no grupo lá da cidade. Eu não gostaria, não gostaria. Mas se o Senhor está dizendo, então, por amor ao Senhor, eu vou fazer. Vai me doer muito, vai ser um sacrifício muito grande, mas por amor eu vou fazer, eu vou me sacrificar, vou sacrificar a minha vontade, porque a minha vontade é não falar nenhuma palavra. A minha vontade é ficar caladinha lá no grupo e não falar um ar, não falar nada. Só ouvir, só ouvir. E no máximo pegar o livro e ler aqui para o Senhor, só nós dois. Viver num ocultamento assim extremo. Que a minha voz não saia daqui. Não saia uma palavra da minha boca. Essa é a minha vontade. Isso me contentaria, mas eu me elevo. Eu não quero a minha vontade. A minha vontade não é. Ela é a chave do inferno. A minha própria vontade, sem a do Senhor, é a chave do inferno. Eu não quero ela. A sua vontade é que eu fale, então eu vai doer demais, eu vou me sacrificar, mas eu vou falar. Mas a hora que você abre a boca, aí você fala Fiat, você fala com chega pesa, né, para você falar. Fiat, eu vou fazer. Aí você pega o telefone e começa a fazer. Aí vem tipo assim, a graça de Deus ali, a vontade de Deus naquele momento, naquele ato, a sua vontade fundida com a de Deus. E aí você consegue fazer. Aí não é mais você que está agindo, é a vontade de Deus que está operando. É a vontade de Deus na sua boca. A vontade de Deus usando o seu o seu instrumento humano, o seu canal humano, que é a sua voz, o seu celular, o seu cérebro, seus neurônios, sua mão para segurar o celular. É só isso que ele quer que você faça. Ele não vai violentar a sua vontade. Ele quer que você dê livremente a sua vontade. Não quer dizer que isso não vai doer, vai doer às vezes. É um sacrifício, mas o amor é assim, é sacrifício. Como você vai provar seu amor por Deus se não tiver sacrifício, né? A gente tem que ser outro Jesus. E Jesus é o quê? Sacrifício de amor. Olha para a cruz. Olha para a cruz, aquilo ali é sacrifício de amor, de amor. Então para algumas, para quem já tá, às vezes a gente pensa, nossa, mas é só fazer uma partilha, pegar o celular, não é tão difícil assim. Para algumas pessoas é muito difícil fazer isso, muito difícil. Tem que A nossa vontade humana, quando ela coloca na cabeça uma coisa, ela é resistência. E é resistência para as coisas mais simples. É muito simples. Mas ela cria um monstro. É a sua vontade humana que coloca uma nuvem negra assim. E a resistência. Isso é essa coisa da resistência do nosso eu. É uma coisa que é estudado na filosofia. A gente estudou aqui na comunidade, teve uma formação da vontade humana, do eu, com uma professora de filosofia. E lá no livro de filosofia, fala sobre essa resistência que há em nós. Aí eu não vou lembrar tudo agora, mas tem um livro, um autor que ele tinha, ela contou a história de um autor que escreveu um livro. Aí que ele ele colocou um propósito, assim, um propósito de todos os dias, em tal horário, posto de todos os dias, num certo horário, ele sentar para escrever o livro dele. E na hora que era para ele fazer esse ato de sentar e escrever, aparecia tanta coisa na cabeça dele que ele
começava uma guerra interior nele, da resistência em fazer esse ato de escrever. E aí ele começou a pensar, né, que isso era uma coisa que ele tinha que lutar contra ele mesmo para escrever. Aí eu não vou saber lembrar direito, mas depois eu posso procurar aqui a aula. Mas aí ele viu que era uma coisa que ele tinha que lutar contra isso, com essa resistência, enfrentar, parecendo um monstro. Então a gente tem que enfrentar essa resistência que há aí dentro de nós. E ela vai surgir quando é uma coisa, aí ele fala, quando é uma coisa muito boa, que aí vai criar essa resistência. Então, não deixe de lutar contra isso. Seja forte, forte e fala, eu vou fazer. Cala-te, vontade humana. Cala-te, fica quieta aí. Eu vou fazer e ponto final. E vou fazer, e vou pegar meu celular e vou ler. Não importa se eu vou gravar, conseguir gravar só 2 minutos. Não importa. E aí, com o tempo, você vai sendo fiel nesse pouco, igual a tartaruga. Deus vai te dar um empurrão. Ele vai te dar um empurrão. Você vai ser empurrado, assim, tipo, é a graça de Deus que vai te mover. E aí você nem vai precisar mais do livro mais. Às vezes você vai conseguir fazer uma partilha sem... Vai conseguir gravar um áudio sem pegar nenhum texto para ler. Ou então você vai pegar um texto pequenininho, vai fazer uma meditação de 1 hora, 2 horas. E vai ser um momento mais lindo, assim, maravilhoso do dia. Volume 2, 347, 18 de julho de 1899. Continua quase sempre o mesmo. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado. E desde a hóstia santa espargia tantos raios de luz em meu interior. E a meu coração saía tantos fios de luz que se entrelaçavam todos esses raios de luz. Parecia-me que Jesus, com seu amor, atraía todo o meu coração. E meu coração, com aqueles fios, atraía e amarrava Jesus a estar comigo. E aí, nesse trecho, foi falado sobre a gente ser sacrário vivo. Que Jesus está no nosso coração. Quando a nossa vontade está fundida com a dele, quando não existe mais nenhuma resistência em nós a fazer, a viver o que ele deseja e deixar que a vontade dele haja em nossa vontade, quando não existe mais nenhuma resistência, a gente só fala Fiat. Senhor, por mais que seja difícil, Fiat. Hoje, eu ia falar, hoje eu tinha uma resistência para acordar, meu Deus. Ontem eu estava muito cansada, muito cansada, muito cansada. Eu estava sentindo muita dor no meu corpo, muita dor, muita dor. Um cansaço, um peso. Meu Deus, eu tava. Quando eu deitei, eu falei com meu esposo, eu acho que eu tô começando a ficar gripada, não sei. E ontem eu tive que fazer um trabalho externo e eu cansei muito. Aí eu cheguei em casa à noite, quando eu consegui, né, terminar tudo, colocar meus filhos para dormir, que eu dei banho neles, dei comida e tudo, que meu esposo chegou, eu falei, eu preciso deitar, eu não consigo mais. Aí eu deitei para acordar hoje, meu Deus. Falei, Senhor, minha vontade é ficar aqui, eu não consigo levantar dessa cama, mas eu vou levantar para fazer a tua vontade, eu vou, eu vou seguir. Aí consegui, com a graça, ó, a graça de Deus, eu mesmo, parece que não era eu não, consegui levantar. Então, você fala, Fiat, é o Senhor. Senhor é para levantar, amém, que seja feita a tua vontade. Tá doendo, tô cansada, mas, como eu falei ontem, o Senhor é o dono da minha vida, o Senhor vai soprar o sopro de vida em mim, porque sem a sua força, sem a vida que vem de ti, eu não consigo levantar da cama. Né? É a divina vontade que é a vida da alma, e a alma que dá vida ao corpo. Então, eu vou confiando em Deus, que está aqui no meu coração. Então, não precisa vir de fora isso, está dentro de mim. A fonte da vida está dentro de mim, no meu coração. Né? Tá do meu coração, então não vem de fora. Não vem de fora, está aqui dentro já. Basta eu deixar, né? Não colocar nenhuma barreira para essa vida fluir na minha alma. Não colocar a minha vontade, a minha resistência.
E aí falou assim também, o que que acontece? Quando a gente recebe a Eucaristia, Jesus sacramentado na missa, né, na hóstia consagrada, ele vem, né, no nosso coração, ele tá ali naquele momento no nosso coração, né, e tudo. Mas ele fala no livro do céu que na alma que vive na divina vontade, ele não sai, ele continua. Ele continua. A presença real e verdadeira de Jesus no nosso corpo. Ele fala isso no livro do céu. Então ele não sai. Você se torna uma hóstia viva, um sacrário vivo. A gente sente a presença de Jesus o tempo todo. Você nunca se sente sozinho, você nunca sente um vazio. Aí foi isso que ela falou, que Jesus explicou, né? Na aula, que você não sente um vazio, que quando você não vive na divina, que existe duas formas. Quem vive na divina vontade vai receber a Eucaristia e a presença real de Cristo vai continuar. Ele não sai nunca mais. Se você dá a sua vontade para ele, consome sua vontade na dele, ele não sai nunca mais. Aí vai ter vários textos que ele vai explicar como se dá isso, essa questão de ser hóstia viva, né? Mas ele fala assim, é que a hóstia, a Luísa fica espantada com isso, ele vai explicar para ela, não, a hóstia, por que que a hóstia, quem faz a hóstia ser o meu corpo e meu sangue e a minha presença real? É a divina vontade. E a hóstia, por que que Deus consegue fazer isso, né? Faz esse milagre? Porque a hóstia, ela não tem vontade. Ela não se opõe a essa vontade de Deus, então ali acontece. O pão e o vinho, o pão ali, o trigo, não tem, ela não resiste a essa vontade de Deus. E aí ele fala e acontece, e ali está a presença real de Cristo. A alma que vive na divina vontade, ela é uma quase hóstia, quase um pão. Ela não tem vontade, ela não resiste, ela não se opõe a essa vontade de Deus de ser outro Jesus. Ela não se opõe. E aí acontece ele te, como é que fala? Ai, meu Deus, que o padre fala lá, te consagra como outro Jesus. Igual o padre consagra a hóstia ali como outro Jesus, o próprio Jesus te consagra como outro Jesus. A divina vontade faz isso, porque você é quase hóstia, você não tem vontade, você não resiste. Só que ele prefere 1 milhão de vezes mais fazer outro Jesus, não num pedaço de pão, mas sim num corpo que ele mesmo criou, né? Numa pessoa que está viva na terra. A satisfação que ele tem é infinitamente maior, porque você é vivo. A hóstia não fala eu te amo para Jesus, o pão. O pão não abraça Jesus, o pão não tem calor humano, não tem coração que pulsa, não tem respiração, não tem pensamento, não tem inteligência, não tem memória, não tem vontade. Não sai para a rua, não abraça outra pessoa, não fala, não fala. Ele é o verbo, imagina. O pão não fala. O pão lá sacramentado não fala. E você fala. Então ele te consagra. Olha o que ele pode fazer, ele vivendo em você. É ele vivendo em você. Você é outro Jesus sacramentado. Ele te consagra. E aí você fala, é ele falando. Aí você não tem vontade, então quer dizer que é ele que tá. É ele que existe. Você é outro Jesus, então ele tá falando. Ele tem um telefone onde ele pode pegar e mandar mensagem para quem ele quiser. Ele vai receber mensagens e responder. Ele vai ter um e-mail. Ele vai ter uma conta no YouTube. Ele pode falar para o mundo inteiro através da internet. Ele vai trabalhar, então ele pode estar nos vários lugares, na empresa que você trabalha, convivendo com as pessoas que ele ama tanto. Ele vai falar com as pessoas, ele vai abraçar as pessoas, ele vai servir, ele vai amar, ele vai olhar para as pessoas, ele tem um olho para olhar para as pessoas, o pão não tem olho. Ele vai ter umas mãos para acalentar, para consolar. Ele vai ter uma boca para falar. Ele é o verbo. O mais incrível, ele é o verbo. Então ele vai falar. Não vai mais ficar sufocado. Ele vai falar, 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 falar. Ele vai ouvir, falar e responder. Não é incrível.
Você dá a sua vida de presente para Deus. Senhor, toma posse da minha vida e vai viver a minha vida. Agora eu vou sair aqui, eu, Michelle, não existo. Eu vou desligar aqui o telefone, vou bater meu ponto e vou trabalhar. É outro Jesus indo trabalhar. Então, às vezes, isso é complicado de entender. Às vezes, a gente não. Se a gente não meditar isso todo dia, não viver assim nessa constância, igual a tartaruga. Eu sou outro Jesus, eu sou outro Jesus, eu sou outro Jesus. Às vezes você dá uma pane no cérebro e esquece. Igual aconteceu comigo. Que a Aline, Jesus, através dela, brincou comigo na aula. Obrigada, Senhor. Porque você esquece que eu sou você, que você é eu, que não existe mais Michele. Então ela falando, né? Que eu tava falando, eu queria consolar Jesus. Mas como assim você consolar Jesus? Você é Jesus, é outro eu, outro Jesus. Então, quando ele tiver precisando de consolo, você vai sentir, porque é você que vai precisar de consolo. E aí onde você vai buscar? Você vai buscar consolo para você, mas é pensando que você é Jesus, então é ele que vai ser consolado. Se você recebe consolo, é porque Jesus está em você. Então, às vezes dá uma pane no nosso cérebro e dá essa confusão. E aí, como que você vai desconstruir essas confusão na sua cabeça, minha filha? Lendo, ouvindo, me ouvindo, eu vou continuar te instruindo. Todo dia, né? Igual a tartaruga, né? Por mais que você seja lenta, porque para mim às vezes é mais lento por causa do meu tempo, né? Agora eu já tô atrasado, vou ter que ir trabalhar. Então eu tô lenta. Ele falou isso também. Está lenta, minha filha. Vai ler o livro do céu mais rápido. Eu vou ler, papai, mais rápido. Mas eu não vou conseguir ler, papai, os 36 volumes no mês inteiro. Um mês. Mas eu vou ler, não vou ser igual a tartaruga, não, pai. Me dá um empurrão, igual você fez com ela, para eu conseguir ler mais rápido. Então vamos lá, eu quero. Ele também quer, então amém, Fiat. Então pronto. Então, aí falou assim, você não. Aí a alma que vive na divina vontade é assim. É outro Jesus. É outra hóstia, só que uma hóstia, uau! Que fala! Nossa, que maravilha, ela fala. Meu Deus, é maravilhoso. A hóstia fala, a hóstia anda, a hóstia não fica lá presa, não está presa. Aí, na outra hipótese, a alma que não vive na divina vontade. Não, 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 ele fica lá os 15 minutos ali, tempo de consumar e depois vai embora. Não fica a presença real, não tem como ele te consagrar, porque você é cheio de vontades, de resistências. Você não fala, você não tem capacidade de fazer uma mínima coisa por ele. Você sempre quer fazer a sua vontade e você não vê problema nenhum nisso. E nas coisas mais simples você não fala Fiat. Você não faz a vontade de Deus, você não faz o que ele quer, você não une sua vontade com a dele. E aí ele não pode, não consegue te consagrar, porque você vai falar: não, eu faço isso, mas isso não. Eu faço esse tipo de coisa, mas essa coisa não. Essa parte da minha vida o senhor não mexe. Então não tem como, aí ele vai embora. Infelizmente, ele vai embora. E fica preso no sacrário. Só que agora ele não está preso, né? Porque ele tem as almas, hóstias vivas na terra. Glória a Deus. E aí você não sente. Aí a pessoa que não vive na divina vontade, ela vai sentir o vazio. Aí foi isso que foi falado na aula. Você sente claramente um vazio muito grande, uma saudade de estar lá na igreja. Enquanto você está lá na igreja, você se sente muito bem, sente uma paz maravilhosa, mas ela acaba assim que você pisa fora. Então, quando você está adorando Jesus, você está ali naquela paz, você sente a presença dele e fica naquele amor maravilhoso. Mas assim que você sai, você perde aquele, fica vazio dentro de você. Fica um vazio dentro de você, uma saudade, uma vontade de ir à missa de novo. Eu sei que eu também passei por essa fase de sentir esse vazio. E aí, essa saudade, essa vontade muito louca de todo dia ir na igreja. Eu sentia, assim, antes de viver na divina vontade, eu estava indo à missa todos os dias, todos os dias. E sentia uma vontade muito grande de estar ali, de receber a Eucaristia, de estar ali. Eu tinha uma necessidade. Para encontrar Deus, eu tinha que ir na igreja. Tipo assim, foi falado, você sente uma vontade, uma coisa assim de que
Para encontrar com Deus, você tem que ir até a igreja e diante do sacrário. Se você não for, você não fica satisfeita. Mas na divina vontade, não. Basta eu entrar dentro. Eu sou uma hóstia viva. Então, não sinto vontade. Não, não é vontade. Não sinto saudade, necessidade de ir. Mas quando a gente vai, é maravilhoso. A gente sente ali, tem outro Jesus ali. Outro Jesus. Você vai, é maravilhoso. É muito mais lindo o encontro, né? Aí foi falado da missa. Que a gente vai à missa uma vez na semana. Por quê? Porque Jesus é a vontade de Deus. Você vai a missas de preceito e a missa aos domingos. Mas aí você não sente aquela ânsia. Eu chorava. Quando aconteceu a pandemia, que fechou as igrejas, eu chorei demais. Porque eu tinha uma ânsia tão grande de ir para a missa todo dia que eu chorava muito. Eu chorei muito. Muito mesmo. Jesus teve que me consolar. E ele me consolou, gente. Porque eu chorei muito. Sabe como que ele me consolou? Me levando até a Luísa, me mostrando o livro do céu. Meu Deus, que consolo! Ele fala: Não, minha filha, não chora não, porque eu quero te transformar numa hóstia. Meu Deus, amém? Então, o que eu posso dizer para o Senhor? Só obrigada. Obrigada. E eu aceito, eu não vou resistir a isso. Não vou resistir de jeito nenhum, todos os dias. Eu sou a hóstia viva que anda na terra. Amém? E aí, desse jeito, sente esse vazio. Você vê claramente que você sente esse vazio, essa necessidade. Aí a missa hoje, a missa ganhou um novo significado. Ela é o encontro entre o céu e a terra. Naquele momento, o céu e a terra estão unidos. Aí você tem que estar lá. Aí Jesus falou: seu nome tem que estar lá na chamada, na missa, porque é o encontro entre o céu e a terra. Seu nome tem que estar lá. No domingo e nas missas de preceito. Seu nome tem que estar lá. E você vai com todo o amor. Por amor a Deus, você vai em tudo que Ele quer. Mas você não sente aquela ânsia. Tanto é, sabe o que aconteceu comigo? Na hora do almoço, tem uma paróquia, uma capela que é aqui pertinho. Para eu pegar meu carro e ir lá é 5 minutos. Ou então, o tempo que eu tô aqui, eu poderia ter parado lá meu carro e ter ido lá adorar Jesus. E eu abro mão disso para estar aqui dentro do carro fazendo a meditação. Porque eu sei que Jesus está aqui, eu sou Jesus. Ele está aqui, gente, é um só. Eu e ele é um só. Então eu não. Ele falou, você vai lá para quê? Se a minha vontade não é essa, não. É que você estude o livro do céu. Essa é a minha vontade. Essa é a minha vontade. Ele vai explicar isso várias vezes para Luísa. Ela falava, mas a sorte de quem. Eu sou uma miserável, pobre, infeliz, porque acho que era um dia que ela não recebeu a Eucaristia. Porque as pessoas podem lá te adorar, ficar lá diante do sacrário. E eu não posso nem sair dessa cama e nem receber a Eucaristia. Né? Tipo assim, ela falando, sorte de quem pode ir lá na igreja, ficar na frente do Senhor o dia inteiro te adorando. Aí ele falou, minha filha, você tá comigo, tipo assim, você é uma hóstia. Aí eu não lembro, não vou saber explicar agora tudo que ele falou, não lembro nem o trecho. Mas eu lembro que ele falou para ela isso. Você tá comigo lá na hóstia. Que é isso? Você é uma hóstia. Você não adora, não me adora no santi, assim, na minha frente, assim, você e eu somos um só. Então não tem por que você ficar aí falando isso. E aí é isso, né? Esse trecho aqui do Jesus sacramentado que sai do nosso coração, esses raios, dá pra gente ficar aqui, eu passaria aqui mais horas falando sobre isso. Porque se você é Jesus, o que você vai fazer, né? Quando você vê lá, eu lembrei, quando ela falou aqui dos raios, eu lembrei, ó, sangue e água da Santa Faustina, dos raios da misericórdia. Então você vai ser misericórdia na terra. Você vai ser o Jesus misericórdia, vai sair do seu coração esses raios da misericórdia, né? Da misericórdia para as almas.
Então, é incrível demais viver na divina vontade. É o que Deus quer para esse tempo. É maravilhoso. O que Deus faz, ele mesmo falou esses dias, os voos da alma no querer divino. Minha filha, você não sabe o que é os voos que você faz, que toca, os corações que você toca. Eu vou te mostrar. Os corações que você toca com seus atos, com seu amor. Os corações que são tocados. Mas eu não vou te mostrar tudo, não. Você vai ver lá no céu o resto. Então, só lá no céu que a gente vai entender tudo que Jesus fez enquanto ele esteve na terra com a sua humanidade. Vai ser incrível. Você vai ver, ele vai te mostrar quanta coisa. E já agora ele te mostra. Já agora ele te mostra várias coisas que ele faz vivendo em você. Essa hóstia que anda, que fala, que ama. Amém. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, eu confio em vós. Amém.